Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à terceira edição do OBB Talks desse ano, que é um espaço onde a gente conversa um pouco mais sobre os programas da Outerbound, os programas que estão por vir, e explica um pouquinho melhor eles e também é um espaço para tirar a dúvida de todo mundo. Eu vou começar a apresentação de hoje explicando um pouco mais sobre o que é Outerbound, e eu não conheço forma melhor de fazer isso que seja citando essa frase que é, para mim, o lema da OBB e da Outerbound, a rede por inteiro, que é há mais em nós do que nós imaginamos. Quando reconhecemos isso, pelo resto das nossas vidas não estaremos mais dispostos a nos contentar com menos. Essa frase é do Kurt Hahn, que é o cofundador da Outerbound, e ele que desenvolveu esse método que a gente segue hoje em dia da educação experiencial e dessa forma de aprender não na natureza, mas com a não só na natureza, mas com a natureza também. Então, a gente foi fundado em 1941 no Reino Unido, né, pelo Kurt Hahn e mais algumas pessoas, como eu citei. Atualmente, nós somos líderes mundiais em vivência outdoor e estamos presentes em mais de 35 países. No total desses 35 países, a gente tem em média 150 mil participantes por ano, né, somando todas as escolas que a gente tem. E esse ano no Brasil estamos comemorando 25 anos, porque fomos fundados em 2000. Então, é um ano bem especial para a gente, esse aniversário de 25 anos. E aqui nessa imagem vocês também conseguem ver todos os países que têm uma escola Outerbound. Algum deles tem mais de uma unidade, né? E nessa conversa, especificamente, a gente vai falar sobre o FEAL, que é o curso mais extenso que a Outerbound tem, também é um dos nossos carros-chefes, né? Foi um dos primeiros que começou e a gente continua oferecendo ele até hoje. FEAL significa Fundamentos da Educação ao Ar Livre e a gente faz ele em vários locais do Brasil, né? A estrutura do curso é sempre a mesma, mas os cenários vão variando e essa edição específica que a gente vai falar hoje é sobre a Chapada Diamantina, que é esse cenário incrível que vocês conseguem ver na foto e vão ver também no restante da apresentação. Essa edição do FEAL Diamantina que a gente vai citar tem dois instrutores já confirmados, sendo o instrutor-chefe o Helder Madeira, que está presente aqui na conversa, que vai falar um pouquinho mais para vocês daqui a pouco, e também o Douglas Leal, que deve entrar aqui também para dar um olá para vocês hoje, mas ele é o instrutor assistente, então o principal vai ser falado agora pelo Helder, que também já foi instrutor na maioria dos FEAs que a gente teve lá no Diamantino e vários outros também. Então, boa noite, Helder. Boa noite a todos, estou aqui à disposição, tá? Para falar um pouquinho também sobre a Outerbound, sobre a Chapada, sobre esse programa aqui e tirar dúvidas que qualquer um tenha aí. Então, vamos lá. Bom, o FEAL, acho que alguns até já se inscreveram, então é um programa longo, como a Stephanie mencionou, é um curso de 14 dias. Tá? E ele não tem sala fechada de aula, a sala de aula é todo na natureza, então é todo ele em formato de expedição, e logo no primeiro dia a gente se reúne e já sai para campo, né? Então são 14 dias bem intensos, né? E é um curso voltado para adultos, ele tem um componente de também trabalhar questões educacionais, ou seja, quem tem interesse ou em utilizar esse tipo de ferramenta num outro trabalho, no seu trabalho, seja quem instrui, quem guia. Então, é um curso que tem um conteúdo também com componente de educação. Então, ele é bem mais rico, né, também por isso. Ele combina desafios, né, físicos com momentos também de reflexão, né, de análise. Né? Então, é um programa assim, bem intenso. Né? E ele está baseado no método que a gente chama de aprendizagem experiencial ao ar livre. Né?
Então, os participantes são convidados a participarem de desafios, de tarefas, né? O próprio desenho do curso é uma grande tarefa, é uma expedição real, genuína, não é nada artificial, então é uma coisa real, né? E isso, então, exige de cada um, né, um envolvimento total e leva como resultado autoconhecimento ampliado, consciência ampliada, capacidade de lidar, né, em situações de grupo, de pessoas diferentes, de backgrounds diferentes, né, de origens diferentes, experiências de vidas diferentes, né, e aí, então, a gente consegue trabalhar aspectos de liderança, aspectos de facilitação, sempre em contextos em que tomadas de decisão estão presentes de uma forma bastante intensa o tempo todo, né. E as tarefas que a gente vai apresentando, elas vão sendo introduzidas de uma forma progressiva. Então, o curso tem toda uma dinâmica de aclimatação, de ambientação, seja com as pessoas, seja com o local, e com também a complexidade das tarefas que vão sendo acrescentadas, tá? Então, desafios progressivos vão sendo apresentados, e, como eu disse, é uma experiência de expedição real, genuína, autêntica, né? Então, ela é bem intensa e, portanto, bem transformadora. Então, tá aí um curso para adultos, são 14 dias, 13 noites, né? Então, a gente acampa em lugares diferentes, sempre acampamento em área remota, então é acampamento selvagem, a gente tem toda a estrutura para isso, que a gente leva nas costas, né? Mas tem todo já um método, toda uma dinâmica para trabalhar isso. E essa edição, então, vai ser na Chapada Diamantina, onde eu moro, tá? Um ambiente bem didático para esse tipo de programa, vai ser bem bacana. Claro que um programa dessa duração e num ambiente remoto, ele espera do participante um esforço físico, né, porque é uma imersão total no ambiente natural, né. A Chapada, como disse, é didática também nesse aspecto, sem ser tão radical em termos de exigência física. Sim, vai cansar um pouco, porque é uma região montanhosa, mas a gente tem um desafio inicial, porque a gente sai do pé de serra e começa o curso no topo da serra. Mas esse acesso em que a gente começa não é tão difícil, tá? Então, esse primeiro dia, por ser o primeiro dia ainda, mochila, tal, nas costas, com todo o peso do início do programa e tal, mas logo depois já começa um terreno mais suave, porque aí a gente vai em áreas de altitude, né, no topo da serra, em que é um planalto, né? Então, a maior parte do programa está nesse planalto. Tem os desafios, sim, tem a travessia de cursos d'água, tem passagens de uma serra para outra, então tem esses momentos de um esforço um pouco maior. Mas ele é progressivo, então a gente consegue, como começa num terreno um pouco mais suave, e vai subindo e vai acrescentando a dificuldade, então a gente também vai se aclimatando e vai se condicionando à exigência do ambiente. Tá? E por que 14 dias, né? Então, esse programa, que é o mais longo que hoje a Outward Bound do Brasil oferece, e é um programa autossuficiente, então a gente leva tudo que a gente vai precisar durante o curso, né? Então isso exige, claro, um envolvimento maior, um empenho maior, e sendo 14 dias, isso permite que esses conteúdos sejam reforçados, consolidados de uma forma bem bacana, né? E que em menos tempo seria difícil a gente conseguir o mesmo resultado, né? Então, faz parte dessa proposta, né, ter um programa mais longo mesmo, que a vivência fica muito mais intensa, né, e a prática também pode ser consolidada, as técnicas de campo, por exemplo, você vai terminar o curso, né, com o pé nas costas, vai ser bem tranquilo em termos de domínio de técnicas, de estar numa área remota,
com um certo nível de conforto, com segurança, sabendo o que está fazendo, onde está, de onde veio e para onde vai. Tá? Então, é uma experiência bem profunda, bem bacana. Aí um pouco desse conteúdo que a gente trabalha no curso, né? A gente tem o que a gente chama de soft skills, que são aquelas habilidades interpessoais, né? No meu trato com outras pessoas. Então a gente trabalha, então tá lá, técnicas de comunicação, então vários aspectos, tanto do ouvir como do falar, do se expressar, né? Estilos de aprendizagem e liderança, compreensão das fases de formação do grupo, porque o grupo tem uma dinâmica natural de crescimento, amadurecimento e assim por diante, e isso vai ficar bastante claro para os participantes, principalmente por ser um curso mais longo, né, e que depois a gente consegue, numa espécie de uma revisão no final, de entender qual foi qual parte, qual fase, por onde passamos e assim por diante. Utilização eficaz de feedback, então a gente trabalha um feedback, eu até trocaria aí na listinha, até por F maiúsculo, porque a gente distingue um pouco do que normalmente se trabalha, é uma palavra que está um pouco vilipendiada, e ela ficou muito usada em muitos contextos, mas a gente resgata o verdadeiro sentido do feedback e trabalha isso com todo o grupo. Tomada de decisão, isso permeia ao longo de todo o curso, e a gente tem uma parada ainda no início para ver esse conceito e como a gente consegue fazer com que essas decisões sejam tomadas de uma forma mais consciente, mais produtiva, né? Exploração do modelo de zona de conforto através do ciclo de aprendizagem experiencial. Então, a gente vai explicar isso também no aspecto educacional, né? Como é que toda essa experiência é estruturada e apresentada e trabalhada dentro de um ciclo que é conhecido, é estudado, então a gente sabe o potencial que ele tem de gerar aprendizado, né? Então, isso que eu falei das habilidades interpessoais. Há outras coisas, a lista não esgota tudo, claro. E tem também as chamadas habilidades técnicas, né? Você estar em campo e dominar as técnicas necessárias para estar naquele ambiente e realizar as tarefas que você precisa realizar naquele ambiente. Então, um aspecto importante, isso é compreensão e aplicação de sistemas de gestão de segurança. Então, a gente tem que saber o que está fazendo, a gente vai estar num ambiente remoto, numa área que tem lá os seus perigos presentes, os riscos inerentes, mas a gente sabe como lidar com isso e manter a experiência dentro de níveis aceitáveis e gerenciáveis de risco. E a gente tem ferramentas para isso, e a gente também passa isso para o participante durante o curso. E técnicas específicas para atividades ao ar livre. Então, orientação e navegação, esse é uma outra vocação bem bacana da Chapada, né? A gente tem, primeiro, espaços muito amplos e pontos de referência interessantes. Então, orientação e navegação com mapa e bússola. Então, ainda no velho estilo, para criar uma independência com relação a eletrônicos, isso é bem legal, porque você se integra muito mais ao ambiente, então você entende onde você está, consegue interpretar o ambiente junto com a interpretação que você faz do mapa, da carta, né? E aí, utilizando a bússola como instrumento, que não precisa de bateria, não falha, funciona na chuva, de dia e de noite, dentro de caverna, em qualquer lugar a bússola funciona, então você conseguir se orientar e se deslocar, navegar, né, com esses equipamentos mais básicos, sem depender do eletrônico, sem também desmerecer, claro, o eletrônico, que é super útil e sempre valioso. Mas ele está aí disponível no dia a dia, e as pessoas hoje perderam um pouco aquela conexão com o básico mesmo, para te dar uma referência mais com instrumentação mais simples e acessível, né? Cozinha outdoor, esse é um aspecto bem bacana que o FEAL permite também desenvolver bastante, uma culinária de trilha interessante, saborosa, criativa, variada, que são 14 dias, então dá para variar bastante também. Não precisa ser miojo todo dia, aliás, não é nenhum dia, tá? Brincadeira. Manuseio de equipamentos, então, equipamentos em geral, desde um bastão de caminhada, uma mochila, a bota, né, até equipamentos mais
técnicos um fogareiro de pressão e qualquer tipo de equipamento que a gente utiliza. Então, como eu disse, num programa dessa duração, né, ao final, o aluno fica com um domínio muito bom dessas técnicas. Tá? Seleção de locais de acampamento. Então, a gente tem paisagem bastante diversificada na Chapada, então, saber escolher uma área com levando em conta as questões de segurança, de impacto e tudo mais. Então, isso também você vai sair meio especialista nisso. Né? E as técnicas de mínimo impacto ambiental, o LNT, que a gente chama Leave No Trace, o termo americano, que em português é não deixe rastro. É isso, a gente trabalha com bastante cuidado, bastante dedicação, e isso vira também, ao final de um curso desse, segunda natureza. Tá? As pessoas já fazem isso automaticamente, ou, claro, automático, mas sem perder aquela consciência do que está fazendo, né? Então, em termos de currículo, basicamente é isso, mas tem muito mais, tá? Tem as surpresinhas também, né? Sim. E aí, só dando uma ênfase, né, essa questão do currículo, é a junção desses dois componentes que a gente falou, os temas e o tempo de aplicação, eles, como o Helder falou, a pessoa sai praticamente com aquilo fazendo parte dela, do programa. Então, essa é a principal diferença desse programa para todos os outros que a gente tem, né, na prateleira da Turbound, que é realmente esse tempo de ter contato com o conteúdo e de absorver tudo aquilo para a sua prática diária e também para o seu jeito de pensar, né? Então, é isso. E que não se acha, na verdade, que 14 dias significa que a gente vai ter um monte de tempo para tudo. Vai ter tempo para tudo, vai ser bem intenso, né? Porque o curso realmente é muito intenso. O dia todo, é bastante conteúdo, e o próprio desafio da navegação e de descobrir lugares diferentes, coisas que às vezes não aparecem no mapa, e o desafio também de aplicar o que está sendo aprendido, às vezes a coisa ainda está fresca, então, durante os primeiros dias vai ter um pouquinho de bater cabeça e tal, mas tem tempo para tudo, mas é intenso. E o programa, de uma forma resumida, já no primeiro dia. Então, a gente se encontra em Andaraí, aqui onde eu estou, onde eu moro. Né? A nossa casa antigamente era uma pousada, então ainda se chama Pousada Sincorá, tem até uma placa na frente até hoje, apesar da gente ter desativado. Mas a gente se encontra aqui, faz uma apresentação, a gente faz aquela preparação dos equipamentos, das mochilas e tudo mais, e já sai a campo nesse mesmo primeiro dia. Tá? Então, no primeiro dia, a gente já pernoita no Alto da Serra, em barracas. Tá? E do segundo até o 13º dia, né, aí é todo aquele conteúdo de uma forma distribuída, de uma forma estruturada, bem bacana. Tá? Então, aulas e atividades experienciais do programa, rotina de expedição. Né? Então, é acordar, é desmontar acampamento, é preparar café e assim por diante, e depois todo o conteúdo de aulas e atividades e desafios. E sempre pernoites em barraca. Então, do 12º ao 13º. E o 14º é a caminhada de volta, né, de um determinado ponto, né, e a gente volta aqui para o mesmo lugar, checa os equipamentos, dá uma manutenção para eles estarem do jeito que a gente recebeu, né, aqui em casa. Daí faz umas dinâmicas finais de encerramento, uma pequena formatura, e a gente encerra o programa aqui. Aí é com você, Stephanie. Isso. Então, pessoal, a gente falou, né, como que é o programa. Agora eu vou trazer o que está incluso nesse pacote da inscrição. Fora o acompanhamento dos instrutores, como eu citei no começo, o Helder, e provavelmente mais um, se o grupo chegar a um número maior, capaz de ter mais dois. Alimentação balanceada durante todo o programa e uma alimentação, como o Helder falou, bem criativa e diferenciada do que a gente tem no imaginário de cozinha de acampamento. Isso é um dos diferenciais do FEAL. Os equipamentos técnicos de alta qualidade, então a gente oferece as barracas, sacos de dormir, isolante térmico, as mochilas de expedição que o pessoal usa, e também todos os equipamentos coletivos de cozinha. Então,
fogareiro, as panelas, os utensílios de cozinha mesmo, é tudo fornecido pelo Outerbound. Fora os ingredientes também, né? Tá incluso também o seguro contra acidentes pessoais durante os 14 dias do programa. E também faz parte de não só esse, como todos os programas Outerbound, o sistema de gestão de segurança, que é auditado internamente a cada 2 anos. Inclusive, a gente acabou de passar por essa auditoria, o auditor foi embora ontem. Então, tá bem fresco realmente essa checagem que a gente segue todos os protocolos de segurança estabelecidos pelo Comitê de Segurança da OABB. Isso só lembrando que essa auditoria que vocês acabaram a gente acabou de ter é internacional, né? Então, você falou da interna, mas é uma auditoria também externa internacional. Isso. Interna que eu digo é do guarda-chuva Outerbound, mas é internacional, que é outra escola, uma pessoa externa da nossa instituição aqui no Brasil, que vem checar se a gente está seguindo todos os padrões das 35 escolas, dos 35 países que tem Outerbound, no caso. Então, agora falando sobre investimento. Para esse FEAL específico, de 31 de agosto a 13 de setembro, os 14 dias e 13 noites, a gente tem um grupo mínimo de 8 participantes e máximo de 12. E aí o valor da inscrição por cartão de crédito em até 6 vezes sem juros é 5.900. Se for pago à vista, tem 10% de desconto, então fica 5.310. Eu tenho uma surpresinha na manga aqui para quem está assistindo essa live, que é se você apresentar na hora de fazer a inscrição um print dessa tela, você vai ter 10% de desconto adicional no valor. Então, em cartão de crédito em até 6 vezes sem juros, ficaria 5.310. E se for pago à vista, 4.720. É uma condição bem interessante, considerando que é acumulativo com o desconto à vista, então chega a quase 20%. E é isso. Eu vou deixar um pouquinho nesse slide aqui para o pessoal ter tempo de tirar o print, mas a gente já está se encaminhando pro sessão de dúvidas realmente. Não, a minha única dúvida é, vai rolar? Já tem as 8 pessoas? Sim, a gente não tem as 8 pessoas ainda, mas a gente já tem um número suficiente para confirmar que essa edição desse ano vai rolar. A gente está finalizando a formação do grupo agora. Tá, e aí então a questão de quem chega, quem vai, de onde você sai de Salvador, você vai lá para o outro aeroporto, a gente resolve depois, então. Isso. No informativo que eu passei para vocês, posso enviar de novo, a gente tem umas dicas de como chegar e também a gente pode falar um pouco sobre isso agora, de como que faz para chegar até Andaraí, o ponto de encontro. Não, o como chegar já não é um problema, é só quem tava para a gente ir junto, já começa, e se alguém chega para Salvador, já aí vai. Sim, a gente já pode fazer essas conexões, sim, a gente pode organizar. Última. Bom, vamos lá para as dúvidas. No final da live eu volto um pouquinho para mais ciente tirar print, se quiser. Vamos lá, o primeiro que levantou a mão é o Léo. Eu acabei de ver também que você mandou mensagem no grupo, aqui no chat, Léo. A gente conversa, tá? Não se preocupa em relação a isso. A gente dá um jeito de te compensar por ter sido o primeiro a se inscrever. Tranquilo, sem problemas. Bom, primeiro, obrigado pela apresentação, pelos detalhes. Helder, um prazer te conhecer. Já vi que tem fã seu aqui no grupo, então, altas expectativas aí sobre a sua condução. Eu só queria tirar duas dúvidas. A primeira, as datas mudaram, porque eu acho que era do dia 30 ao dia 12, não? Ou sempre foi do dia 31 ao dia 13? Sempre foi. Acho que depois eu vou bater os materiais que eu te enviei. Talvez em algum momento pode ter passado outra data, mas aí foi falha de digitação mesmo, porque é essa data. Tá, não, porque eu até já comprei as passagens e aí eu tô achando que tá ficando apertado aqui a volta, mas aí depois a gente vê isso. Certo. A outra dúvida é os equipamentos. A utilização dos equipamentos da Outward é compulsória? É opcional? Como é que vocês trabalham com essa questão?
Até para ver o que a gente leva, o que não leva, né? Então, O que eu costumo falar para os participantes é que a pessoa pode usar o próprio equipamento pessoal desde que ele tenha qualidade igual ou superior aos que a gente oferece. Então, a gente pode conversar também, você me diz os equipamentos que você tem, e aí a gente avalia o que faz sentido você usar, o que faz sentido pegar da OPB. Quer completar de alguma forma, Helder? Fica à vontade. É, não é incomum as pessoas que vêm fazer programa na Chapada, às vezes quer também ou fazer alguma outra coisa, uma balada pessoal antes ou depois do programa. Então, assim, não há problema trazer o equipamento que você queira trazer, né? E na hora a gente avalia, tá bom? Então, também não precisa ser, isso não precisa ser motivo de preocupação, não, tá? O nosso equipamento vai estar disponível, né? E se você preferir, ou até por preferência mesmo, eu quero usar essa mochila porque ela se encaixa bem no meu corpo, e a gente vê se ela for um volume e uma qualidade suficiente, sem problema nenhum. beleza, gente. Obrigado. Certo. Elisa, pode falar. Então, eu queria perguntar para vocês se o programa, desculpa fugir um pouco do assunto, mas esse programa de 8 dias, o Discovery, ele também é mais ou menos nessa pegada do FEAL. Certo. O Discovery, ele é um programa que ele é exatamente o meio do caminho entre expandindo a zona de conforto, que é o nosso programa de 4 dias, e o FEAL. Eu costumo falar que o fator principal de diferença, fora alguns itens do currículo, né, que diferem, é também a questão da intensidade. A gente fala de 8 dias para 14 dias, são 6 noites a mais ali para você ter uma experiência e obter algum fruto daquilo, né? Eu vou te mandar depois, Elisa, essa escadinha de progressão, onde está bem desenhado, de forma ilustrada mesmo, qual que é a diferença entre um programa em termos de currículo dos dois programas, mas eu diria que a estrutura geral, né, do que a gente tem contato em relação principalmente às hard skills de orientação e navegação, de técnicas de acampamento mesmo, é realmente essa profundidade que você tem contato com o conteúdo. Tem um aspecto também, Elisa, é que ao final do FEAL, a gente faz uma espécie de uma revisão e uma legendagem do curso, de forma que o processo pelo qual você passou de uma forma mais natural e mais envolvida, né, aquilo passa por um esclarecimento de você, a gente junto vai revisitar a experiência que você teve e explicando, isso aconteceu assim, assado e tal, então isso é um aspecto, é o lado Fundamentos de Educação ao Ar Livre, que é o título do curso, né? Então esse aspecto de entender o processo educacional por trás, né? Quer dizer, o convite inicial é passar pelo programa de uma forma, né, se dedicar, se entregar para a experiência, mas ao final tem esse bônus, vamos dizer assim, né, de resgatar o curso e legendar aquilo. Então, isso é exclusivo do FEAL. Tá? Sim, sim. Bem lembrado, Helder. Realmente. Eu vi, eu não sei, meu chat não está mostrando todas as perguntas aqui. Eu vi que teve mais gente pedindo para mandar essa diferença entre os programas. Eu mando sim, pessoal. No próximo slide tem o meu contato. Eu vou até já passar aqui para quem quiser esse material. Manda uma mensagem ali para mim que eu já encaminho para vocês assim que acabar a live aqui, por favor. Perguntaram aqui também até quando o pagamento pode ser feito. A gente tem o prazo de inscrição dos programas, no geral, 7 dias antes do curso começar. Então, isso no caso do FEAL, como ele começa no dia 31, seria na sexta-feira anterior, né? Dia 23, dia 22 de agosto. Seria o último dia para se inscrever. Mas também existe a possibilidade das vagas se esgotarem antes disso. Então, eu recomendo todo mundo que está nessa, eu quero me inscrever tal, manter contato com a gente para a gente te manter atualizado sobre a situação das vagas e, de repente, até deixar uma reservada para ti, se o problema for a questão do pagamento. Beleza, alguém mais
Uma dúvida? Andreas Martin levantou a mão, pode falar. Boa noite, pessoal. Eu sou o Andreas, eu sou o Fish. Hoje eu ocupo a posição de diretor executivo da UBB. Em primeiro lugar, muito obrigado, Helder, por ter participado da live. Muito obrigado a todos os interessados aqui também. Antes da gente abrir para todo mundo, a gente falou, nossa, que bacana. A gente conseguiu colocar o Helder Madeira numa live da Outerbound. Né, alguém já mencionou, Helder Madeira parece que tem um monte de fãs, né? E realmente, Helder Madeira é uma referência dentro do Outerbound. Para trazer e vender o nosso peixe aqui também, Helder Madeira faz parte da primeira turma de instrutores da Outerbound. Também teve uma passagem pela direção executiva, né? E hoje é a nossa base, é o nosso contato na Chapada Diamantina. E esse FEAL, o FEAL em si, se a estatística tiver certo, FEAL, Helder, se a estatística estiver certa, o primeiro FEAL aconteceu em 2003. Então, a gente está falando de um programa que já acontece há 22 anos dentro da Outerbound, e essa próxima edição vai ser de número de 54. Então, se vocês têm alguma dúvida e alguma reticência, será que eu deveria ir para o FEAL ou não? Sim, aproveitem, participem do FEAL, vocês vão estar em ótimas mãos, num dos lugares mais espetaculares que o Brasil tem, né, de cenários, que é a Chapada Diamantina, também chamada de caixa d'água, né? Muitas vezes você fala, nossa, mas por que caixa d'água? Lá em cima você tem várias nascentes de rios que abastecem diferentes sistemas. Em outras palavras, não só o local é legal, só que também os instrutores, o time de instrutores que vão estar ali, Douglas Leal também é da região, uma pessoa super conectada a esse local. Então, aspectos naturais, aspectos culturais, né, e dentro desse contexto todo, vocês vão aprender né, o que há, vamos dizer, de mais mãos na massa no que diz respeito à educação experiencial. O FEAL é o programa onde a Outerbound abre a sua caixinha de ferramentas para quem quiser aprender. Seja pessoa profissional para aplicar nas suas guiadas ou em qualquer contexto profissional, seja também para você como pessoa física, para descobrir mais sobre você e como impactar a tua comunidade, a tua família, enfim, o ambiente no qual você está inserido. Perfeito, Fish. Muito obrigada pela sua fala. E é isso, pessoal. O Elder realmente é bem famoso e é muito difícil ter ele. Como o pessoal falou aqui no chat, o Elder dentro de uma tela de celular é um milagre. Então, a Isadora, até que é uma das pessoas que conhece bem o Elder, levantou a mão aqui. Pode falar, Isa. Eu preciso puxar a sardinha aqui. Eu entrei hoje porque eu vi que o Helder ia estar presente. E, gente, eu recomendo o FEAL muito. Eu tive o privilégio de participar algumas vezes desse programa. E duas delas foi sob a liderança do Helder. E, nossa, é um cara que tem muito a oferecer. Eu, assim, na verdade, amo todos os instrutores da UBB, mas o Helder tem meu coração aí e a Chapada é um lugar incrível. Então, quem puder ir, vai ter uma experiência fora do padrão. Obrigada, Isa. Realmente, eu ainda não tive a oportunidade de fazer o FEAL, mas eu tenho certeza que só dá para entender realmente o que é a vivência do programa uma vez que passa por ele. E isso eu tirei do relato de todo mundo que foi e voltou e me falou: cara, não tem como botar em palavras todo o conjunto de experiências que a gente vive lá dentro do programa. Então, é isso. Para ter certeza de como que é mesmo, só indo e participando. Tem mais algumas perguntas aqui no chat. A Elisa perguntou se esses programas dão certificado, tanto o Discover quanto o FEAL. Sim, os dois dão certificado. A gente emite o certificado com horas também, para quem tiver necessidade ou quem quiser, né? E todos os cursos da Outerbound emitem, sim, certificados. Perguntaram
aqui também como funciona a bolsa da OBB e se ela se aplica a esse programa. Sim, a bolsa da OBB se aplica a esse programa. A gente distribui a bolsa de acordo com os critérios, né, que a gente segue, a partir de um formulário que é preenchido no nosso site. Tem ali uma das abas chamadas Muda Mundo, onde lá vocês encontram formulário para solicitar uma bolsa. Aí a gente faz um cruzamento de número de bolsas disponíveis no nosso fundo de bolsas com o número de vagas disponíveis no programa e também elenca por prioridade, por necessidade, as pessoas que solicitam a bolsa. Então, em outras palavras, existe bolsa para o FEAL, mas elas não são muitas e tem que preencher lá o formulário bem direitinho, tudo, colocar todas as informações para a gente conseguir avaliar e, quem sabe, você ser contemplado. O Bruno Romano levantou a mão, pode falar também, Bruno. Valeu, Sté. Boa noite, gente. Mestre Helder, turma. Vou trazer também um relato. Talvez apareça uma pergunta aí no final. Se alguém tiver uma pergunta, também levanta a mão. Mas eu também fiquei com vontade de entrar aqui por ter sido participante também do FEAL. Sou instrutor da UBB hoje. Também trabalho no núcleo de operações e programas. Mas vou falar como o Bruno, cara, que 8 anos atrás apareceu ali na Chapada, no Andaraí, para fazer esse programa. E conectando o tempo lá de trás com hoje, né? Talvez resumindo de uma outra forma a apresentação de um discurso que a OBB usa bastante, né? De melhorar a tua relação consigo mesmo, com os outros e com o ambiente. Hoje eu vejo como as portas que abriram no FEAL, a experiência, tudo bem que depois eu também mergulhei de cabeça nesse mundo, fiz a minha trajetória aí, mas tudo começou com a experiência e a forma como essas portas se abriram, né? Por meio do conteúdo, por meio da vivência, por meio das pessoas. Então, na relação comigo mesmo, né? Naquela época, numa transição profissional, e hoje, onde eu cheguei, como aquela experiência fez parte disso, a relação com as pessoas, mas principalmente com o mundo natural, né? Fazer o FEAL, no meu caso, para uma pessoa que curtia já estar nesse ambiente, e até conhecia um pouco da Chapada, claro que eu conheci muitos lugares que eu não sabia nem que existiam ali, mas a relação com o mundo natural, acho que é tão importante esse tema hoje, né? E sempre foi, mas assim, cada vez mais importante, me abriu muito a cabeça de como estar nesse ambiente de um outro jeito, né? Não é que é o melhor jeito, é o único jeito, mas é um jeito muito interessante. Então, essa conexão que envolve mínimo impacto, que envolve estar com pessoas diferentes, que envolve como você transita nesse lugar, e a Chapada tem essa coisa das transições também, né? Da paisagem, que favorece muito também. Isso é muito potente. Hoje eu, profissionalmente, e no rolê que eu faço com minhas filhas, como pai, saber que a natureza também você pode estar na natureza também desse jeito é muito bacana. Abre muitas portas, abre um caminho mesmo, sem volta, que eu celebro demais. Então, para quem já topou aí, empreitada, parabéns pela escolha, vai que vai. Para quem está na dúvida, também estou à disposição para ajudar e a trocar uma ideia. Feliz que está rolando e só compartilhar um pouquinho aqui também com vocês. Bom, muito obrigada, Bruno. Eu adoro ouvir relato de quem já participou dos programas. Eu acho que é sempre acende a chama da vontade de participar também. Bom, quem tiver mais dúvidas pode continuar levantando a mão, fiquem à vontade. Aqui no chat o Palmas mandou: fiz o FEAL em 2013 com os instrutores Helder e Zara na Serra do Papagaio. Mudou minha vida. Muito obrigado pelos ensinamentos, mestre. Sou eternamente grato. E esse é um discurso também que está de acordo com tudo que a gente ouviu aqui, né? Acho que essa soma de FEAL mais Elder dá um resultado muito potente em quem passa pela experiência. E aí o Fish também mandou no chat que uma coisa que a gente também tem no nosso site, na página do FEAL Diamantina, que é a matéria que o Bruno Romano, que acabou de falar, fez na Gold Site sobre a experiência dele do FEAL. E é uma matéria sensacional, recomendo todo mundo ler. Quem tiver na dúvida e quem já tiver confirmado, e quem já fez o FEAL, e quem já leu também pode ler de novo, porque é muito bom. Então, uma das coisas que eu queria falar aqui, só para aproveitar, né, o tempo que já está todo mundo aqui, é como que faz para chegar em Andaraí.
Helder, me ajuda a citar todas as opções e qual seria a mais fácil que você recomenda mais para chegar no ponto de encontro do programa? Tá, então antes eu queria agradecer aí os relatos e os comentários que foram bem, bem bacanas e os que relataram foram todos especiais nesses cursos, né? Palmas, Isadora, Bruno, os que relataram deixaram muito boas lembranças. E eu posso dizer também que nesses cursos a vida da gente também é transformada, viu, Palmas? A gente que instrui também se transforma bastante com essas experiências. Mas vamos lá. Então, para vir para Chapada, você tem opção de voo, o mais em conta, vamos dizer assim, com mais opção de voo, é voar a Salvador. Salvador é um destino que está conectado praticamente com toda grande cidade brasileira, com voos muitas vezes de valor também acessível, né? Então voar para Salvador é bem fácil. E de Salvador para Chapada, se quiser continuar de avião, tem o aeroporto de Lençóis, que fica a 75 quilômetros daqui de casa. Então, assim, é bem perto. Então, aí, chegando no aeroporto, aí pode se combinar já até com um frete, um táxi, alguma coisa assim, tá? Tem voo também que vem de Belo Horizonte, né? A Azul voa Belo Horizonte, Chapada também. Bom, de avião é isso. O mais prático é Salvador, ou até Vitória da Conquista também. Só que de Conquista para cá não tem tantas linhas de ônibus que seria o possível, né? Mas há sim algumas, então dá para pesquisar. Né? E para quem vem de carro, vindo, por exemplo, se vem do sul, de Minas, São Paulo, etc., o ideal, o mais seguro e mais tranquilo, e as estradas estão boas, até, Stephanie, depois a gente podia dar uma revisadinha naquele descritivo que já foi usado outras vezes. As estradas são todas boas agora. Então, quem vem de São Paulo, Belo Horizonte, via Montes Claros, tá bem tranquilo. Tudo estrada reformada ou estrada nova, então você não tem mais os trechos ruins que estavam até 2 anos atrás. Então tá bem tranquilo. De Salvador também tem a opção, né, de vir de carro para cá, ou alugar carro, coisa assim, se bem que vai ficar 14 dias no curso, não faz sentido estar com o carro alugado. Mas no descritivo a gente dá uma revisada, tá bom? E deixa os detalhes ali. Mas é isso, para voar, o ideal é Salvador, e de Salvador para cá, aí você tem opções de ônibus. Tanto de ônibus direto para Andaraí, todos os dias tem, logo de manhã cedinho, a empresa se chama Cidade Sol, tá? Então, todas as manhãs, e na sexta-feira à noite tem também um noturno, além do matutino, tem um ônibus noturno, ele sai de Salvador, se não me engano, às 8 da noite. A mesma empresa aí precisaria só confirmar, tá? Se não me engano, é 8 da noite. E chega aqui no meio da madrugada, 4 horas da manhã, 3, 4 horas da manhã. Tá? Então, acho que é isso, né? Sim, perfeito. E aí, como o Renato citou lá atrás também, a gente coloca todos os participantes em contato para quem quiser combinar de pegar um Uber fretado, alguma coisa assim, e dividir, ou até simplesmente se encontrar no aeroporto e ir de ônibus junto, a gente já vai botando todos vocês em contato. Então, é tranquilo para ninguém chegar sozinho, a não ser que queira. Pode falar. Helder, seu microfone está fechado. Eu fechei em vez de abrir, em vez de manter aberto. De vários horários por dia de ônibus para Lençóis, né, que é perto de onde tem o aeroporto, que eu falei que o aeroporto 75 quilômetros, Lençóis 100 quilômetros, 25 quilômetros depois do aeroporto. E de Lençóis para cá, aí pode ser um Uber, um táxi, alguma coisa assim, que se vier em grupo, às vezes vale a pena, tá? E aí já é outra empresa, é o Rápido Federal. A empresa é o mesmo que vai para Brasília, para Goiânia e tal. São ônibus bons, e eles têm 3 ou 4 horários por dia. Tem de manhã, tem no meio do dia, tem à noite. Então, qualquer horário que você chegue em Salvador de voo de fora, tá? Com algumas horas você consegue algum horário de ônibus, seja para Andaraí, seja incluindo as opções de Lençóis. Perfeito.
Aqui no chat o pessoal tá falando, o Bernardo falou que ainda não fez nenhum curso da UBB, mas sou fã de vocês há muitos anos. E agora virei fã do Elder também. Tá na hora de fazer então um curso com a gente, para virar mais fã ainda, Bernardo. O Léo perguntou, na volta o ônibus sai de Andaraí que horas? Você sabe, Elder? De Andaraí para Salvador também tem de manhã cedo, toda manhã, 7 horas da manhã, se não me engano, Ana. O ônibus. Domingo à noite. E tem domingo à noite também. Aquele que vem na sexta-feira, no domingo à noite, então dá para pegar no final do curso também, tá? De volta no domingo para Salvador. Tá? E de Lençóis para Salvador também tem aqueles 3 ou 4 horários por dia, então tem de manhã, tem no meio do dia, tem à noite. Então indo para Lençóis também tem essas opções. Então, voltando no domingo, dá para pegar um ônibus tranquilamente e voltar no domingo mesmo. Sim. Beleza. Bom, pessoal, alguém mais tem dúvida? Tenha vontade. A gente já está encaminhando para o final, mas ainda o espaço é de vocês. Queria perguntar para o André se tem limite para fazer o FEAL. Antigamente a gente achava, viu? A gente pensava, poxa, mas a pessoa que fez o FEAL já, né? Parece recuperação, né? Que você tem que fazer de novo. E a gente tem hoje um participante que já participou de quantos? Acho que 3, né, Esther? 3 FEAs. Ele acabou de voltar do terceiro e já fez vários outros cursos da UBB também. E hoje a gente chegou à conclusão que, apesar, vamos dizer, da temática geral ser a mesma, né? Vamos dizer, o currículo é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. No momento que você muda as pessoas e no momento que você faz em outro lugar, é outro curso, é outra experiência que você vai ter. E, né, Isa, você já fez 2, não foi a Isa que jogou essa pergunta nessa direção? Foi, a Isa eu já fez fiz 3 também. Já fez 3 também, Isa. Meu objetivo é zerar os FEAs do Brasil. Eu acho que, na verdade, você tem muito mais propriedade para falar sobre isso do que eu, né? Mas o relato que a gente tem, e eu acho que é de ambos os lados, né? Não só dos participantes, mas também dos instrutores, né? Eu acho que reflete na fala do Elder que ele trouxe, né? A gente também aprende. Todo instrutor que vai a campo, ele aprende com os participantes e vai agregando cada vez mais a cada edição que a gente tem. Então, eu acho que não tem problema nenhum repetir. Eu acho que cada vivência vai ser uma vivência diferente e que vai agregar mais. Mas, de novo, Isa, eu acho que essa pergunta eu vou jogar para você. Vale a pena repetir o FEAL? Vale. E o mais interessante é que nunca é uma repetição. É isso, acho que nesse contexto aquela frase que você nunca se banha 2 vezes no mesmo rio faz muito sentido, né? Porque apesar do currículo ser o mesmo e o curso ser o mesmo, você não é a mesma pessoa 2 vezes, então você sempre vai interpretar aquilo que vai acontecer de maneiras diferentes. Sem falar que as situações também são diferentes, né? Um grande potencializador e uma das ferramentas da aprendizagem experiencial é o próprio grupo, né? Então, cada componente ali interfere na maneira que aquilo vai ser vivenciado. E aí, mudando o grupo, muda-se as vivências e muda também os aprendizados. Eu gosto de dizer que a matéria-prima muda, então o resultado vai ser diferente. É isso. Bom, pessoal, já vou começar o encerramento aqui. Se alguém tiver mais alguma dúvida, ainda dá tempo de mandar. Vou voltar rapidinho naquele slide do cupom, só para quem não tirou o print ainda ter tempo de tirar. E aí, lembrando que a inscrição é feita comigo através do WhatsApp ou por e-mail também. Então, quem quiser se inscrever para essa turma, vale a pena dar uma pisadinha no acelerador ali, porque já falta um pouco mais de um mês para o programa, então dá tempo de se organizar ainda, preparar a forma de ir. E a gente tem também todos os materiais, temos checklist de equipamentos,
que basicamente são as roupas e itens de higiene, né, que a gente pede para vocês levarem, tudo isso eu passo no momento da inscrição. Então, venham falar comigo, agora eu já vou voltar para o último slide, e fazer um grandíssimo agradecimento para todo mundo que está presente aqui. A gente teve bastante gente nessa live hoje, e eu imagino que mais gente ainda vai ver gravado, mas também queria agradecer muito ao Elder por ter cedido o tempo dele em participar, em conversar com vocês, explicar um pouco melhor do que é, né, esse programa tão querido que a gente tem. E também por aparecer aqui, como a gente já falou, é um milagre o Elder estar numa câmera, então a gente sintam-se honrados. E é isso, vai ser um curso muito especial, tenho certeza. Esse ano é um ano muito especial na UBB, né? A gente está comemorando os 25 anos e tem muita coisa grande para acontecer, então a gente conseguir botar mais um FEAL em campo é muito legal. Ainda mais na Diamantina, ainda mais com o Elder. Então, é isso. Boa noite a todos. E eu vou mandar o que as pessoas tiverem pedido por WhatsApp agora já. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa boa noite. noite, boa noite. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente. Boa noite, obrigada.